Bom, eu vou falar nessa aula sobre neuropaisagismo, um conceito que eu estou usando e criando agora esse termo, pelo menos a nível de Brasil. Ele é uma síntese de toda a minha caminhada, trajetória como paisagista e professor em curso. O subtítulo dele é Conceitos Filosóficos e Ecológicos dos Jardins Regenerativos e Vibracionais. Esses estilos de jardins eu já uso há bastante tempo, mais de 30 anos eu trabalho com jardins ecológicos. Também eu gosto muito do termo, que é um termo da minha caminhada, de paisagismo regenerativo, que é entender como nós, paisagistas atuantes do grande jardim que é o planeta, né, a gente pode regenerar a paisagem que nós mesmos humanos estamos degradando. Nós, paisagistas, temos muito forte esse potencial, né, de poder curar essa paisagem. Então esse livro é justamente a minha caminhada, e ele é dividido em várias partes e ele é bastante complexo assim para falar só numa aula aqui, mas eu vou concentrar meus esforços em algumas partes do livro. Então, estou aqui já num ambiente bastante vegetado, né, que eu vou explicar um pouquinho dele e fazer os ganchos com o livro. Como eu falei, é bastante complexo esse termo, né? Só falar em neuro é a neurociência que eu tento puxar o gancho da neurociência para o livro, mas também falo de física quântica, psiquiatria, psicanálise, que é um grande desafio para mim também, mas que eu achei muito importante essa questão, até chegar na parte de como fazer jardins curativos, que eu, como paisagista, eu tenho feito vários jardins, alguns mais convencionais, outros mais ecológicos e alguns que são muito legais de fazer, jardins produtivos, e o suprassumo que eu chamo são jardins com muita diversidade e eles usando a questão terapêutica aplicada, né? Pensar um jardim como cura das pessoas. Então, vou agora começar com alguns capítulos do livro, obviamente resumidos. E o próprio livro eu tive que em vários momentos fazer resumos, senão o livro ia ter 1000 páginas, né? E não seria o momento agora. Mas ok, um dos assuntos que eu quero puxar para essa abordagem de hoje é a sensibilidade e inteligência vegetal, né? Nós, paisagistas, ou trabalho com flores, com vasos, estão nesse meio que a gente chama de floricultura e paisagismo, entender que as plantas não são um mero algo para nossa utilidade pessoal de humanos, né, na sobrevivência, que elas estão fazendo fotossíntese e ok, elas têm uma questão muito mais profunda. Entender que elas pensam também, né, tem a neurociência vegetal, né, que tem vários pesquisadores atuais que estão pesquisando, entendendo, testando, e realmente eu sigo a linha, eles têm tido muitas descobertas legais, como que agem a inteligência da planta, que não é com um cérebro específico que nem o nosso na cabeça, mas elas têm vários sentidos e para a sua sobrevivência, obviamente elas fazem alguns raciocínios lógicos, assim chamando, né? E uma coisa que a gente sempre fala em termos de inteligência vegetal, nós temos que falar com as plantas. É muito legal falar com as plantas, de certa forma. Eu procuro não falar verbalmente com as plantas, mas tentar entender, estou olhando esse aspargo, se ele está feliz aqui, como é que ele está crescendo, frutificando, florescendo, o que seja. Já posso dizer que esse aqui está muito bem aqui nessa parede, né? Ele está feliz, sei, já olhei, já senti a vibração, isso é um pouco da experiência profissional. E um alerta, assim, em termos... Não é a gente achar que as plantas raciocinem como humanos. Ela tem um sentimento humano. Não, planta é planta, planta tem uma evolução, todo um sistema... E humano é humano, animal é animal. Às vezes também
é muito legal falar com o cachorro, ter uma experiência, uma afinidade com o seu gato e tal, mas eles ainda são gatos, eles não... Às vezes a gente é levado a tratar o bichano como um ser da família e que tenha reações humanas. Não, ele ainda é um gato, né? Um cachorro. E a planta ainda é uma planta, mas aí que vem a lição maior, é essa nossa interação. Nós somos cheios de biosensores, as plantas também, e como se dá essa interação de um jeito que ambos vão ficar vibrantemente saudáveis, né? Assim dizendo. Tanto isso é um pouco da introdução que eu faço no paisagismo vibracional, um termo que eu também criei, que eu gosto de usar, os jardins vibracionais. Eu já estou nessa linguagem há uns 15 anos, que principalmente tudo no universo vibra, né? Tem um capítulo no livro que é falar sobre a matéria, sobre energia, vibração, ondas, luz e tudo mais, e a gente vai ver que tudo no universo vibra. A matéria, um banco sólido, ele está vibrando, tem elétrons que não param, né? Então a gente acha que é uma coisa à parte, que é tudo energia, que a gente é melhor não falar de energia. Não, o ato de respirar já é energia. Isso é uma das coisas que eu ponho em discussão no neuropaisagismo. Bom, e passando a parte então que eu estava falando de inteligência vegetal, claro que é muito importante no neuropaisagismo, a gente está falando de nós como humanos intervindo na paisagem. E aí eu vou falar um pouco de neurociência e psicologia. Até são os capítulos que mais me desafiaram a escrever o livro, e eu aprendi muito ao escrever, e sei que eu tenho que aprofundar mais. Mas eu queria dar uns pequenos toques, né, de como se formou o nosso cérebro. Nós temos um hemisfério direito, um hemisfério esquerdo, uma mente dualística que está sempre trabalhando em cooperação, mas em formatos diferentes, né? O nosso direito é extremamente emotivo, intuitivo, e o esquerdo racional, que é o matemático, que conta as histórias, conta o caos e vai relacionando e julgando. Esse cérebro que nos ajudou muito a gente a evoluir, e isso também nos trouxe uma série de problemas, né? Tanto que o humano, a gente é o Homo sapiens sapiens, super inteligente, mas não tanto, porque ele está degradando o ambiente onde é que ele vive e está criando condições para que ele viva com péssima saúde, né? É isso que em muitos casos está acontecendo nos dias de hoje, né? Bom, então essa nossa mente dual, como que a gente interpreta e vai agindo, como que é importante a gente trabalhar com arte, né? Nosso maior paisagista brasileiro, mas a nível mundial, o Burle Marx, foi um cara que foi a fundo na arte, né? Tanto na arte plástica como na música e tudo mais. E ele diz que para criar a gente tem que, mesmo no paisagismo, quanto mais cultura artística a gente tiver, mais vai resplandecer um trabalho interessante, vibrante e tudo mais, né? E aí, tem um capítulo 14 do livro que eu faço um contraponto porque a nossa mente humana nos leva a tantos problemas, assim dizendo, né? Não quero falar só de problemas, mas ansiedade, obsessões, medos, né? Que são coisas que estão muito em voga nos tempos modernos, tinha nos tempos antigos, mas o nível de estresse humano em cidade grande é elevadíssimo, a gente está sempre praticamente adrenalina, olha o trânsito, olha as pessoas, olha isso, olha aqui, olha o celular, olha o relógio e tudo mais. Isso está sempre nos dando tensão, que transcende em ansiedade e uma série de outras coisas relacionadas, né? E aí estão doenças modernas assim. E qual é o gancho? O jardim, ele pode ajudar enormemente, né, a trabalhar essas questões. Mas, por outro lado, antes de a gente iniciar, que vai ter uma parte final dessa aula, que é jardins terapêuticos, jardins de cura,
A gente entender a nossa relação com os clientes, com os fornecedores, com os nossos mestres, familiares. E muitas vezes eu falo, muitos me conhecem, né, que eu batalho um pouco contra o jardim que é meramente estático, né, que põe a planta lá no jardim, ela fica uma planta escultural, bonita, mas ele não interage com o ambiente. Em contraponto, eu falo de jardins biodiversos, que haja uma interpenetração vegetal, que nem está acontecendo nessa parede verde aqui, essa tradescansa com o cingone e o aspargo, eles estão se misturando, estão convivendo legal e sem problema nenhum. Não é só o aspargo aqui e a tradescansa lá, mesmo que estão em vasos diferentes, porque é uma parede verde, né? Estão pendurados. Isso é muito legal entender esse conceito que é o conceito de biomas, né? De interpenetração de biomas, interpenetração de canteiros. Na mata ocorre muito, no campo então nem se fala, né? 1 metro quadrado, um campo biodiverso pode ter 30 espécies diferentes. E a gente vê em vários jardins 5 espécies, 10, 20 espécies no máximo, menos que 1 metro quadrado, um campo biodiverso aqui das pradarias Cerrado Brasileiro, Campos do Rio Grande do Sul e assim por diante, né? E aí, dentro de entender essa mente humana, né, a questão da obsessão de a gente querer se mostrar, o nosso ego falar mais forte, e a gente querer às vezes jardim só para ostentação, né? Eu aprendi um termo legal, né? A gente quer o jardim para uma experiência estética mais chamativa, fazer algo que, sei lá, é uma ostentação por si só e que não interage, é só estou mostrando o que eu tenho, né? E não o que eu sou. E são caminhos, nada é, como se diz, preto no branco, né? Mas são caminhos que eu quero, nesta aula, botar em discussão. Não quero dizer que eu estou certo por isso ou assado, né? Mas é importante que o livro é extremamente filosófico, né? Filosofia é discutir, é ter a tese, ter a antítese e às vezes cada um de nós, eu vou fazer uma síntese do que eu estou vendo e o fulano de tal e o outro estão fazendo 2 outras sínteses diferentes. Mas o importante é a discussão e uma evolução. O que é evolução em jardim? É criar abundância, né? Criar biodiversidade, promover vida, né? Então, o meu primeiro livro até eu chamo Paisagismo para Celebrar a Vida. Celebrar a vida é criar abundância vegetal. O nosso planeta, ele está eternamente criando vida, né? Essa é a missão do nosso planeta e nós humanos deveríamos ajudar ao máximo isso. Mas na prática, a mente essa que eu digo racional demais tem dado alguns probleminhas aí que vamos tentar corrigir a rota, pelo menos como missão minha. Cada um pode usar a sua verdade nessa questão. Então essa é a primeira questão que eu queria falar sobre nós humanos. Bom, entendendo essa nossa questão humana, né, que a gente todo mundo está falando, né, que a gente se desconectou da natureza, pelo menos parcialmente, e como agora fazer esses caminhos de volta à conexão da natureza e promover nossa saúde, né? Então eu tenho acompanhado um movimento legal. A gente já fala de ecologia, eu aprendi ecologia nos anos 70, já adolescente. Comecei já a usar na faculdade os conceitos de ecologia, já bem com bons mestres, né? E depois, já no final dos anos 80, já nos anos 90, veio o termo sustentabilidade, né? O que é a sustentabilidade? É um pouco mais complexo, mas é entender a sustentabilidade em termos de natureza e sobrevivência humana. Mas a gente vê, de certa forma, um certo modismo no uso dessas palavras. Às vezes se fala como lavagem verde, né? Pintei minha casa de verde, botei umas plantinhas, minha empresa está assim, assada, está verde, mas eu vejo que não tem essência, a conexão ainda não existiu. E aí, com isso, está vindo um novo movimento, nem chamaria tão novo, mas o termo está sendo usado agora, é biofilia, né? Entender
nós sermos amigos da vida, né? E praticamente se fala mais a biofilia em termos de verde, mas a biofilia é muito mais ampla. É até entender de bactérias, eu tenho um capítulo ali só de microcosmos, né? Bactérias e fungos e tudo mais. E depois pequenos animais, insetos, uma miríade de animais que podem ser amigos nossos, né? A gente deve ser amigos, de um jeito geral. E como paisagista a gente trabalha com o verde, e aí é entender a biofilia em termos verde, um banho de floresta. É uma palavra que está muito usada agora, né? A gente fala em biofilia, design biofílico, entender do design da biomimética, né? São coisas muito legais que estão vindo. Mas como chegar assim no dia a dia de cada um, né? Em termos, quem está num apartamento, quem está numa casa, num sítio, numa fazenda ou só viajando, né? E aí eu criei um quadrinho no livro, eu vou mostrar aqui, mas depois eu vou botar uma imagem, que são os caminhos biofílicos, que nós vamos fazer, já acho aqui. Nós vamos fazer uma brincadeirinha ali durante essa aula. Acho que dá para mostrar aqui um pouco, mas depois eu ponho uma imagem legal com vários elementos e eu quero mostrar ao vivo aqui em aula, nessa sala aqui, que a biofilia, vou fazer um resuminho e depois a gente faz uma caminhadinha. Pode ser um quadro verde, com uma natureza, um buquê, um arranjo, uma ikebana, um vaso com suculenta, um terrário, um bonsai, mais um conjunto de vasos que estamos vendo aqui, uma parede verde está aqui, um canteiro mais formal com poucas espécies, uma horta e um canteiro biodiverso, né? Então eu vou fazer uma circulada aí para mostrar o que eu tenho aqui nesse local. Bom, para iniciar aquilo que eu falei dos caminhos biofílicos, até como eu estou justamente na cidade de São Paulo gravando essa aula, eu queria mostrar o skyline da cidade. Casualmente nessa sala aqui, vários prédios, fundo cinza, prédios pretos, né? Isso eu costumo dizer, quem me conhece, que é a normose da cor cinza e preto, que é do concreto, são cores que normalmente nos afastam muito da natureza. São esse movimento de concentração urbana muito forte e está ligado a essa nossa desconexão de natureza. Bom, então a gente sabe que às vezes tem locais que são totalmente inapropriados para plantas, e aí em termos de chamar eu vou chamar de biofilia, né, da nossa aproximação da natureza, já é válido um quadro que evoca a natureza, mesmo que seja aqui numa cidade. Olha esse túnel verde com várias árvores. E isso é um primeiro caminho que a gente não pode negar, que é uma certa biofilia, pelo menos mental. Já aqui embaixo, eu gosto muito de suculentas, né? Tem um vaso, estão muito bonitas as suculentas. Alguém que está passando por esse corredor está vendo plantas vivas, vibrando, muito legal. Eu nem vou falar de planta de plástico, aí deixa para lá, que não é uma certa biofilia, né? Evoca uma planta, um verde, mas vamos sempre usar plantas vivas, né? Seguindo essa caminhada que eu quero mostrar em termos de biofilia, é interessante a gente trazer o verde para dentro de casa, em locais que nem sempre as plantas se dão bem, usar plantas de corte, né? Ruscos aqui nesse caso, verde, e aqui de certa forma ficou um arranjo bonito, né? Com plantas desidratadas e até foram coloridas. Mas ok, isso também evoca essa nossa aproximação de natureza. E como contraponto, já temos aqui numa sala comercial uma parede viva bem interessante, bastante verde. A gente nota a exuberância da samambaia, filodendro, cingônio, jiboia. Do lado até tem um vaso com um lírio da paz e uma orquídea pendurada. Todas as plantas crescendo, aí sim estão trazendo vida pulsante.
Aqui no ambiente mais externo, que pega a chuva, temos um vaso também com suculentas, com várias espécies. E eu gosto desse tipo de canteiro para exemplificar quase como suprassumo em termos de biofilia. A gente tem um canteiro, pelo menos com 4, 5 espécies, crescendo, florescendo naturalmente, com colorido, né, que isso agrada muito os nossos olhos. Casualmente também tem uma varanda com alguns vasinhos. E aqui para o lado volta a parede verde, com vasos pendurados. Então tem todo um conjunto de vegetação, isso dentro de um ambiente muito concreto e urbano, realmente aproxima da natureza. E a finalização, claro que a gente deve buscar um convívio não diário, ou mais pelo menos ir no parque fim de semana, alguma viagem para um ambiente natural. E aí sim a gente sente, de certa forma, que isso nos cura, é terapêutico, né? Isso é bastante estudado, né? Mas nós, às vezes, queremos negar que podemos viver distanciado da natureza. Eu chamo isso de síndrome de Jetson, né? De achar que a gente vai ficar numa nave espacial, indo de um apartamento para outro e não precisamos mais ter natureza, né? Bom, então é interessante essa questão do conceito de biofilia, como é que a gente pode aplicar e cada vez melhorar a nossa interação com a natureza, né? Voltando àquilo que eu falei, o paisagista é um profissional que está extremamente com poder importante para ajudar o processo de várias pessoas. Então a gente fala de jardins terapêuticos, jardins de cura, jardins... A gente chama alguns que são muito legais, jardim dos sentidos, né? E nos sentidos, até eu costumo falar, não são só 5 sentidos, né? O tato, a visão, o olfato, o paladar e... esqueci o som. Você vai ter que falar de novo. Já sabe que pode dar o pause, ou não? Não, tá. Bom, então a gente sabe dos 5 sentidos, né, que a gente usa na nossa percepção, a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato, mas é falado e é importante, com certeza posso falar para vocês, que o 6º sentido é o que faz todas essas uniões, que é montado no nosso cérebro, principalmente o intuitivo, que é, segundo os pesquisadores de neurociência, formado muito no hemisfério direito, né, essa nossa intuição. E o que é legal no jardim é fazer jardins que as pessoas vão interagir com, como eu falei, provar uma planta, ouvir um som da água, de um passarinho ou do vento. O próprio vento nos dá uma série de percepções. O vento não é só negativo, ele tem elementos que nos agradam, refrescam muitas vezes, ou trazem... Ele é um mensageiro, né? A água também. E o 6º sentido, ele vem dar uma coesão em tudo isso, né? E é o que também, de certa forma, me despertou a entender, escrever e falar sobre neuropaisagismo. E aí, fazendo nossos jardins terapêuticos, a gente vai despertar muito nos nossos clientes ou nos usuários desse jardim que ou apenas estão passando. Alguns realmente nem perceberam nenhuma mudança ou nem viram, mas a gente acredita que, de certa forma, alguém passando num parque arborizado se sente melhor, vai ter algum tipo de sensação, pelo menos um descanso na mente, do que estar passando uma rua altamente movimentada com carros e tal, e praticamente sem árvores, né? E para fechamento da aula, eu gostaria de falar, então, alguns jardins também, além desses terapêuticos, mas são jardins que, em termos de sustentabilidade, são muito importantes. São tanto jardins verticais,
que muitos deles eles dão alta manutenção, alto custo, mas a gente pode botar também trepadeiras que sobam nas fachadas muito concretadas. E aqui é o grande exemplo, né? A gente tinha uma parede cinza, não ia ter graça nenhuma, agora foi cheia de verde. E nós como empresa batalhamos muito pela construção de telhados verdes, né? Então telhados verdes tem um custo às vezes bem menor do que fazer uma parede verde e ele traz uma outra dinâmica para a cidade. Como o tema é sustentabilidade, eu posso citar assim bem rapidamente 10 vantagens de ter um telhado verde em termos de sustentabilidade. Não só em conforto térmico para a edificação, mas como retardar a água da chuva, trazer essa interação com microfauna no telhado, né? Vai passar abelhas, borboletas, insetos, passarinhos, e ele também vai filtrar poeira do ar e uma série de vantagens, né? Só na questão telhado vivo. E o suprassumo, assim, em termos de jardim, que a gente fala de sustentabilidade, pelo menos no meio urbano, é fazer uma interação em plantas que estão nascendo espontaneamente, outras plantas que nós como paisagistas estamos plantando, comprando e plantando, e fazer num conceito de muita biodiversidade, as plantas interagindo. Talvez a gente não consiga dominar esse jardim como um todo, uma ou outra planta vai morrer, mas no conjunto é uma abundância. Então, nesse tipo de jardim tem os jardins que é a corrente forte mundial, que eu fico muito feliz de acompanhar, de ver, de tentar fazer alguns jardins, são os jardins naturalistas, que eles estão... o viés mais forte deles é tentar imitar como que a natureza dispersa as plantas num canteiro, num gramado, numa floresta. Esse eu digo que é o suprassumo. Se eu fosse avaliar a sustentabilidade de um jardim, esse é o top que ganharia nota 10. Aí tem outros jardins com grama, com palmeiras, com árvores e tal, que nem sempre estão super biodiversos, mas também são importantes. Ok, eu acho que esse é o recado assim em termos de neuropaisagismo com link sustentabilidade que eu queria dar para vocês. Espero que tenham gostado desse resumão e gostaria de ouvir a opinião de vocês através de perguntas. Então está aberto para perguntas e a gente fazer um pequeno bate-papo agora, né?